Continuando sobre a matéria de Oceania para o 9º ano. Então, nesse capítulo 11, espero que vocês tenham lido, porque realmente a gente não conseguiu abordar tanto em sala de aula, mas alguma coisa ou outra eu mencionei durante a matéria. E são coisas assim, para retomar, para poder finalizar o ano, não é nada super diferente dos outros continentes, igual já expliquei para vocês. Estudamos os vários continentes, mas os conceitos principais continuam os mesmos. Então, densidade demográfica, os setores da economia, só que as particularidades existem, isso que é tão especial. Sobre a Oceania, o que é mais incrível é a matéria heterogênea, né? Não é nada homogêneo, como a população está alocada. Então pense, né, por causa do tamanho das ilhas, por causa da história de colonização que eu mencionei na primeira aula, eu vou aprofundar com vocês aqui. E o que é interessante? A distribuição não é só um pouco desigual, igual quando a gente viu, sei lá, na América, que o Canadá é um pouco mais vazio e tal. Não, é muito diferente. A Austrália tem 22 milhões de pessoas, aí só para vocês terem uma comparação, 22 milhões de pessoas é a população de São Paulo. Então, assim, é um país bem grande. É uma ilha bem grande, certo? Uma das maiores ilhas do mundo, que tem uma população de uma cidade, uma metrópole de um país em desenvolvimento. Papua Nova Guiné vem antes de Nova Zelândia, talvez isso seja até um pouco interessante para alguns, e todos os outros demais países têm 10% da Austrália. Então aquelas ilhazinhas são pouco habitadas mesmo. E o que é interessantíssimo que vocês pensem sobre essa questão toda? A diversidade cultural. Até teve um dia que o Luiz Felipe, um professor de apoio, perguntou sobre isso, e o que é muito interessante. Papua Nova Guiné vai ser o país mais linguisticamente diverso do mundo, né? Imagina, tem mais de 800 línguas. E isso aconteceu, como vocês podem ver por esse mapa aqui da direita, por a questão do espalhamento das pessoas. Imagine, a gente que mora em cidades diferentes, às vezes tem um sotaque diferente. Imagine você morando numa ilha diferente, não tem contato nenhum. Então isso acontece, de surgirem línguas diferentes e culturas diferentes, né? Pela falta do contato, e de uma ilha única, que Papua Nova Guiné tem aquela ilha principal, mas tem várias outras ilhas. Para quem se interessar um pouquinho, assista o vídeo aqui sobre um cara viajando por essas ilhas, é bem curioso. E assim, aquela proporção que eu sempre puxo a atenção de vocês. Coloquei aqui até as ilhas de Papua Nova Guiné para vocês verem, né? Metadinha ali da ilha principal é a Oceania, a oeste é a Indonésia, né? É a Ásia. Mas tem várias cidades importantes aí, mas concentrado em áreas rurais. Então pensem nisso, né? Um país pouco desenvolvido, um país com uma grande quantidade de ilhas, não vai ser todo mundo que tem capacidade de fazer um êxodo rural, né? Um êxodo rural tem que ser mais, vamos dizer assim, por serem ilhas, vai ser um pouco mais complicado. Enquanto a Austrália, por causa do seu desenvolvimento e suas características econômicas, que a gente já vai ver, vai ter uma concentração de quase 90% em áreas urbanas. Então, 89%. Falando um pouquinho nessa cultura, quem já assistiu Moana, igual eu já falei, conhece o povo Maori, que está presente no Sudeste Asiático, não só na Oceania, mas é o que a gente chama de povos austronésios, né? Então, vocês podem ver que chega até Madagascar, então realmente é um povo, assim como dá pra ver em Moana, assim, de seminômade, né? Que tem essa questão do nomadismo, e tem barcos e tem velas. Era um povo muito náutico, assim. Até peguei essa imagem aqui pra mostrar que, né, a Moana com esse barquinho é realmente cultural. E o Maui com essas tatuagens também é cultural. Não só no corpo, né, como vocês podem ver os homens, mas no rosto também. As mulheres terem muita tatuagem no rosto. E essas tatuagens têm toda uma linhagem, uma familiaridade, é muito, muito interessante. Depois quem quiser ler mais sobre isso. Dentro dessa mesma etnia, vocês podem ver a semelhança com Moana, tem a Lilo,
que é a história de uma menina do Havaí, que tem essa questão com o mar, que tem a proximidade, e é por causa de uma etnia polinésia também, né? Então o Havaí está na Oceania, não só uma ilha, um continente, mas também culturalmente, mesmo estando, igual eu falei pra vocês no fuso horário, a oeste, enxerguem esse mapa aqui onde está o Havaí, mas está no Oceano Pacífico, está na mesma placa tectônica desse povão todo aqui e faz parte desse continente, mesmo sendo o 50º estado dos Estados Unidos, né? Faz parte dos Estados Unidos, assim como, sei lá, a Califórnia faz. E dentro dos Maoris tem uma dança muito famosa que me lembra um pouco essa questão da capoeira, né? Que é uma dança junto com luta, junto com uma representação assim mais forte, que é o haka. E ficou muito famoso no rugby, que os neozelandeses são muito famosos. Quem nunca viu, depois assista esse vídeo também, que mostra um pouquinho sobre essa dança, que não só presente, né, no rugby, mas também está presente em algumas manifestações políticas. Hoje em dia está tendo mais essa representatividade. E se vocês quiserem conhecer, se vocês quiserem aprofundar, existem ilhas e tribos e coisas muito interessantes e que a internet proporciona que a gente conheça. Eu vi uma reportagem sobre essa tribo outro dia e fiquei lendo e fiquei vendo fotos, assim, é de uma riqueza interessantíssima. Depois, quem quiser pesquisar mais. E assim, até a questão da arquitetura. Os polinésios, né, ou aborígenes também, vocês podem achar assim, tem uma riqueza de detalhes, umas construções assim bem típicas, interessantes e que são específicas de cada tribo. Mas o que é interessante se pensar por outro lado, eu estava vendo até essa notícia em 2023, que eles não têm tanto reconhecimento assim, esses povos originários, esses indígenas. Não tem todo esse resguardo que a gente vê aqui no Brasil. E como eu já falo pra vocês, né, no ano, essa questão de entender o posicionamento, isso é muito relevante pro Enem, isso cai demais no Enem. E aqui no Brasil, os nossos povos originários, todas as tribos indígenas, são reconhecidos, tem reservas indígenas, tem direitos específicos. E isso não é uma realidade em todos os países. Quando a gente vai ver a história da colonização da Oceania, que eu já comecei a contar um pouquinho pra vocês, mas agora que surge de novo, quem foi o grande Cristóvão Colombo da Oceania foi James Cook, né? E no século XVIII, então imagina, o nosso é do século XV, XVI, então no século XVIII começou a ser conhecido esse espaço. E o que é interessante é que já existiam teorias dessa terra incógnita, dessa terra que existiria. E o que é interessante é que esse Australis significa austral, que significa ao sul. Então que existia uma terra ao sul desconhecida. Os gregos e os romanos já pensavam sobre isso. Depois os holandeses, quem olhou um pouquinho essa terra pode ter visto que tem muitas ilhas de colonização holandesa ou até que fazem parte. E também os ingleses, principalmente. E tem esse mapa aqui bem antigo, que é bem interessante, que vocês podem ver que a Austrália está unida à Antártica. Então, a ideia antiga era que existiria essa terra ao sul, mas ninguém sabia delineá-la muito bem. E acreditavam que ela tinha determinados formatos, mas que era uma terra inteira. Então, olha o tamanho dessa terra Australis aqui, que ainda não era conhecida e depois passou a ser. E quando a gente fala desse pouco conhecimento, a gente pode lembrar também dos povos não contactados, que eu já mencionei com vocês, que alguns povos, por decisão própria, vivem esse isolamento total. Aqui no Brasil existe isso também, só que na Oceania é bem interessante porque eles vivem totalmente isolados, ilhados, né? Aqui no Brasil, eles têm um pouquinho de contato por causa de ser um país extenso e contínuo. E é interessante que algumas pessoas tentam ir lá se aproximar, que tem até uma foto à distância, mas eles são realmente muito desconhecidos por causa das florestas fechadas, alguns terrenos assim bem montanhosos, mas são
reconhecidos 44 grupos, né? Pode ser que tenha mais ainda. Aqui tem até um vídeo de um antropólogo que fez um primeiro contato com algumas tribos, assim, bem curioso. Sobre aquele caso que eu contei de um pastor que foi tentar evangelizar, me entendam bem, é claro que eu preciso de evangelização, não protestante, né? Evangelização correta. Mas fazer isso sem uma devida preparação, permissão, tudo isso é perigoso, e esse jovem morreu, assim, sem nem conseguir trocar uma palavra, né? Depois, quem quiser ler mais sobre ele, tá o nomezinho dele aqui e tem várias notícias sobre isso. Mas como tudo começou? Mencionei para vocês um dia que a Austrália já foi uma colônia penal. Então, realmente aí tá ruínas, né, de condenados, de onde os condenados viviam no litoral da Austrália. E isso é uma coisa até comum, assim, né? Alguns países faziam isso mesmo para poder mandar para longe o problema. E o que é interessante é que a Austrália passou por esse afastamento, isolamento, pouco interesse, mandem só aqueles indesejáveis para lá. Mas quando descobriram algo, eles falaram, não, a gente tem interesse nessa terra sim. Então, assim, a partir de 1830, muitos colonos livres, muitas pessoas livres começaram a migrar para lá. E aí, com essa febre do ouro, a descoberta do ouro, foi assim, um aumento incrível da população. Imagina, em 1850 tinha 400 mil, e em 1900, 50 anos depois, 4 milhões. Então, a população cresceu muito, né? A mineração sempre atrai muita população. E isso foi levando várias outras coisas também, o desenvolvimento do país como país, né? A questão do parlamento, né? Uma definição política e a independência muito rapidinho. Então, imagina, 1850, 400 pessoinhas, 4 milhões em 1900, e em 1940 já teve independência. Então, os ingleses fazem as coisas bem rápidas, assim. E por curiosidade, olha só que incrível, a maior pepita de ouro do mundo foi encontrada na Austrália. Isso aqui é só uma representação, né, na mão desse mocinho. Mas assim, imagina só, 72 quilos de ouro e como que isso propagandeou e como que as pessoas foram correndo atrás. Mas realmente a Austrália, hoje em dia, é considerado o país com maior quantidade de ouro. Existem vários, assim, a Rússia também tem muitos, Estados Unidos, África do Sul, Peru. Mas assim, é estimado de ter 10 mil toneladas de ouro. Mas qual que é o problema de uma economia que depende só disso? Quando a gente olha a composição das exportações australianas, a maior parte da exportação é pela mineração, e é um recurso limitado. Então, 10 mil toneladas acaba um dia. E assim, não só o ouro, né? Existem vários outros minérios, como vocês podem ver por esse mapa. Mas, de qualquer maneira, minério é um recurso não renovável, um recurso limitado. Então, a falta de desenvolvimento, né, da agricultura, manufatura, outros bens, até os serviços, assim, que é comum em países desenvolvidos terem um terceiro setor mais bem desenvolvido, a Austrália deixa a desejar. Então, isso é um problema econômico, a falta de diversificação. Mas, por enquanto, não está tendo tanto problema. Talvez seja um problema para o futuro, né? E, junto disso, a Austrália sempre atrai muitos habitantes. Então, é um país bem aberto. Mencionei em sala de aula sobre a questão do intercâmbio. E a população cresce, assim, de maneira galopante todos os anos. Para quem pesquisou, né? Canberra é a capital da Austrália. E é interessante que cresce, né? A questão das escolas, hospitais, casas de idosos, propriedades. Então, isso também estimula a economia. Falando de economia de outros paizinhos, a Nova Zelândia é conhecida por ser uma das economias mais estáveis do mundo. Então, assim, tendo um PIB pequeno, mas o PIB per capita é muito grande. Lembrem a diferença. E, assim, alguns outros índices assim, bem interessantes. A questão da baixa corrupção, né? Um país super correto. E, economicamente, que depende também do primeiro setor da economia. No caso, a Austrália extrativiza,
No caso da Nova Zelândia, é pecuária, tem muita ovelhinha. E isso é interessante que foi o desenvolvimento do Estado fora da intervenção na economia. Então, o fim da ajuda governamental, enfim, quem quiser dar uma lida aí sobre essa questão do preço das coisas, o governo ficar se metendo muito na economia. No exemplo neozelandês a gente vê que faz mal, né? Que é melhor realmente a economia, a produtividade funcionar por si mesma. E isso é voltado não só para os neozelandeses, né? Porque imagina, você tem mais ovelha do que gente, não é para o mercado interno. Mas essa questão da lã para exportação é bem forte nessa ilhazinha. Aí quando você pensa que tem ilhazinhas menorzinhas do que essas ilhazinhas, muitas delas são paraísos fiscais. O que são paraísos fiscais? São locais que tentam tanto diversificar sua economia, tanto crescer sua economia, tendo bancos que guardam dinheiro de pessoas e empresas e fazem acordos para que isso seja sigiloso. Então é interessante que você consegue correr dos impostos do seu país ou de qualquer tipo de perguntas sobre o seu dinheiro. Algum deles é Vanuatu, Palau, Ilhas Marshall e Samoa Americana. E é interessante que a Nova Zelândia não é um paraíso fiscal, mas tem uma ideia negativa assim, dos impostos. Então é um lugar bem atrativo. Mas, de maneira geral, alguns paraísos fiscais, algumas ilhas conseguem ser paraísos fiscais, mas a maioria dessas ilhas só tem o mar, então é só pesca, é só peixinhos, né? E tentam se lançar no turismo também, mas um turismo muito caro, um turismo muito específico, mas que dá certo para alguns, né? Atrai muitos e é um turismo belíssimo, belíssimo mesmo. Pra gente já ir finalizando sobre geopolítica, o que é interessante que vocês pensem, assim, essa região da Oceania está no Oceano Pacífico. Então, quando a gente pensa na questão da Guerra Fria, é um campo minado entre os Estados Unidos e a Rússia. Pense no mundo ao contrário, como eles estão próximos ali no Oceano Pacífico. E como é que foi a Guerra Fria, gente? Vocês já estudaram isso tantas vezes. Foi uma guerra que não teve conflito direto, mas assim, tiveram conflitos indiretos, tiveram essa, vou mostrar minha arma e tal. E como que eles mostravam as armas, né? Não só, olha, eu tenho uma arma, mas também fazendo testes nucleares. Então, os Estados Unidos fizeram muitos testes nucleares em várias ilhas da Oceania. Tem muitas ilhas americanas, não só o Havaí, mas o Havaí é um estado, né? Mas outras ilhas, territórios ultramarinos. E assim, imagina que doideira, né? Essa estratégia, assim, de intimidação, que não só foi feita pelos Estados Unidos, que era a maior potência, mas também por outras potências europeias. Então, assim, tem várias ilhazinhas dos Estados Unidos, como vocês podem ver, e também do Reino Unido, da França, que estão espalhadas por aí, que foram palco disso, e imagina a radioatividade que deixou nesse lugar. E esse meio do caminho, até quando eu contei a história do Japão, né, é interessante que foram palco de pequenas guerras também, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, essas ilhas têm história para contar geopoliticamente também. E para a gente não deixar de falar sobre a santidade que ela existe em todos os continentes, em todos os países, graças a Deus, existe um santo, né? São Damião de Molokai. Molokai é uma ilha que faz parte do arquipélago do Havaí, que ele deu sua vida para cuidar dos leprosos. Era comum também, ainda mais na época que a lepra não tinha cura, você mandar esses leprosos para uma ilha, né? Imagina, igual na época de Jesus, que os leprosos eram totalmente isolados, aqui eles eram ilhados. E ele deu sua vida para cuidar dessas pessoas. E ficou muito famoso por ter sido um sacerdote muito, muito santo. Sobre a Oceania, é isso tudo. Mais um pouquinho.
Estou aberta para perguntas, até deixei os comentários aqui se for necessário. E vou mandar também os slides, mas não deixem de ler o livro, de fazer as perguntas, né? A maioria delas é relativa ao livro, então é muito fácil de encontrar, mas se tiver alguma dúvida, é claro que eu estou disponível. Mas só pra gente finalizar esse 9º ano, gostaria que vocês pensassem assim, cada um, né? Ainda mais alunos que entraram esse ano, que são novos, assim, que não percorreram o mundo, né? Pensar assim, se vocês conhecem todos os continentes, se vocês sabem localizar, igual estão aqui, exemplo de 5 países, você sabe localizar, pensar uma fronteira, pensar um continente, né? Principalmente para Rafa, para Júlia, para o Felipe, Vitor, enfim, você consegue ter essa noção mundial que é tão típica do 9º ano e que é cobrada depois do ensino médio, né? Como um conhecimento prévio. Não deixem de pensar um pouquinho sobre isso, que é muito relevante. E depois a gente se vê mais. Fiquem com Deus e bons estudos. Aloha!